É 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, e um soldado britânico está encolhido em uma trincheira, espiando ocasionalmente por cima. Ele deveria estar de vigia, mas há pouco para ver na escuridão que paira sobre a terra de ninguém. Mas então ele vê alguma coisa. Algo grande. É uma figura sombria, a cerca de 6 metros de distância, e parece que está cavando na lama. Está muito escuro para ver o que ele observa. O soldado, então, dispara um sinalizador, iluminando o campo de batalha com luz vermelha opaca. Agora ele pode ver claramente, e é como nada que ele já tenha visto antes. Um monstro enorme e aterrorizante, pegando corpos na lama. O soldado só consegue olhar, petrificado pelo que está vendo à sua frente, quando a criatura, de repente, se vira para encará-lo e sorri. Olá, eu sou o Dr. Bob e este é o SCP-3456, também conhecido como o Cavaleiro Orcadiano. SCP-3456 designa um grupo de quadrúpedes, com um número exato desconhecido. Essas entidades lembram cavalos, mas têm diferenças marcantes. SCP-3456 não possuem pelos, e sua pele grossa é translúcida, revelando a gordura e os músculos por baixo. Eles têm cascos com 3 dedos e, o mais estranho de tudo, possuem um ou mais torsos em forma humana fundidos às suas costas. Cada torso tem 2 braços e uma cabeça, mas sem pernas, parecendo fundido nas costas do corpo, semelhante ao de um cavalo. Os braços são muito mais longos do que os de um humano, com uma envergadura total que é o dobro da altura da anomalia. Os braços são tão longos que costumam arrastar no chão ao se mover. Em cada braço, 5 ossos afiados projetam-se no lugar dos dedos. A maioria das instâncias do SCP-3456 possui um buraco no rosto em vez de nariz, capaz de emitir um grito tão alto quanto um motor a jato. As instâncias do P-3456 variam de tamanho, sendo que a maior manifestação registrada tem 30 metros de altura e 15 metros de comprimento. Seus corpos mostraram grande resistência e imunidade total a armamentos convencionais. As criaturas anômalas mostraram alta inteligência adaptativa, usando táticas complexas como emboscadas, destruição de propriedades e manipulação psicológica para atrair alvos. Esse alto nível de inteligência fez muitos na Fundação acreditarem que SCP-3456 é senciente. Qualquer observação direta de uma instância do SCP-3456 fará com que a entidade se torne ciente de seu observador, momento em que ela demonstrará essa consciência, virando-se exatamente na direção do observador. Após avistar seu observador, uma instância do SCP-3456 age de forma predatória, perseguindo e seguindo a testemunha além do local inicial, sempre escondida e camuflada. O SCP-3456 repetirá esse comportamento várias vezes, deixando-se ser visto intencionalmente pelos observadores repetidas vezes enquanto caça e captura cada um deles, até que tenha capturado um grande número de indivíduos e, de repente, se desmaterialize. Atualmente, não se sabe para onde o SCP-3456 leva suas vítimas ou o que acontece com elas depois que ele se desmaterializa. Nem se sabe quantas vítimas o SCP-3456 precisa capturar antes de ficar satisfeito e se desmaterializar de vez, já que o número de vítimas capturadas varia entre as instâncias. Ainda não se sabe o motivo, mas o SCP-3456 ou não quer, ou não consegue atravessar corpos de água doce e atravessar para o outro lado de uma fonte de água doce
como um rio, lago ou até mesmo um riacho, é a única maneira atualmente conhecida de escapar da anomalia depois que ela começa a perseguir alguém. As instâncias do SCP-3-1456 normalmente aparecem perto de locais de sofrimento humano em massa, como campos de batalha e desastres naturais, ou causados pelo homem, e há inúmeros relatos e avistamentos do SCP-3-1456 em eventos históricos ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, com várias manifestações, frequentemente aparecendo no mesmo evento. Um relatório da Fundação descreve uma ocorrência do SCP-3-1456 na Batalha do Somme, durante a Primeira Guerra Mundial. Rumores se espalharam entre as tropas britânicas em suas trincheiras sobre o aparecimento de uma criatura mítica que muitos acreditavam ser o Nuka-Lavi, um demônio semelhante a um cavalo, com origens na mitologia das Órcades. Como muitos SCPs, esse antigo conto folclórico tem origens reais. O soldado britânico Dave Harkand registrou em seu diário pegadas gigantes de cascos na lama do campo de batalha e soldados sumindo de forma misteriosa, como se mortos por forças ainda mais assustadoras que a guerra. Harkand relata um soldado atirando nos alemães enquanto a lama sob seus pés fervia. Antes que alguém pudesse reagir, a lama voou para todos os lados e todos foram derrubados. O soldado havia sumido, nem mesmo uma parte do corpo restou, e Harkand tinha certeza de que viu protuberâncias ósseas saindo da lama sob o soldado pouco antes de ele desaparecer. Logo depois, Harkand e os cavaleiros orcadianos se avistaram no campo de batalha. Ele observou enquanto a instância do SCP-3-1456 retirava corpos da lama e os carregava para longe, para dentro da escuridão. Ele disparou várias vezes contra a entidade com seu rifle, mas as balas não tiveram efeito algum. Com o tempo, o meio-homem, meio-cavalo aparecia toda a noite, sempre repetindo a mesma ação, recolhendo soldados feridos do campo de batalha e levando-os para a escuridão. Ele sempre olhava para trás, em direção a Harkand, como se zombasse ou o desafiasse a segui-lo. Em breve, surgiram mais instâncias do SCP-3456, várias com múltiplos torsos nas costas. E então, eles começaram a armar armadilhas, enterrando-se na lama e esperando que os soldados corressem sobre eles. Dave Harkand foi dado como desaparecido em combate na Batalha do Somme, supostamente levado pela mesma instância do SCP-3456 que testemunhou. Um relato em primeira mão sobre o SCP-3456 surgiu após o terremoto de 2011 e o desastre nuclear em Fukushima, Japão. Com mais de 2.500 desaparecidos, manifestações do SCP-3456 foram relatadas nas áreas afetadas pelo terremoto. Equipes de reconhecimento da Fundação SCP foram enviadas para investigar, mas 2 foram rapidamente eliminadas ao encontrar os 3.456. Após explorar a cidade evacuada sem resultados, uma equipe avistou uma instância do SCP-3456 parada em um cruzamento. Quando eles avistaram o cavaleiro orcadiano, o torso humano que estava pendurado e inerte no corpo do cavalo, imóvel, se ergueu e começou a balançar os braços, danificando e destruindo os prédios e estruturas ao redor. Em seguida, virou-se para a equipe e emitiu um grito ensurdecedor pelo buraco onde deveria estar o nariz, antes de começar a persegui-los. A equipe iniciou a evacuação e ordenou um ataque de drone para tentar retardar a anomalia que os perseguia. A equipe se abrigou em um prédio alto abandonado, mas sabia que sua única chance de escapar era atravessar o corpo de água doce mais próximo, o que significava cruzar uma ponte sobre o rio Arakawa, que ficava a 1 quilômetro dali. A equipe estava a 50 metros da ponte
sem sinais do SCP-3456 quando ele apareceu de uma rua lateral próxima. Armas de fogo leves e 2 foguetes propelidos por granada foram usados contra a criatura, mas nada funcionou. Uma granada de luz explodiu no rosto da anomalia, permitindo que parte do esquadrão atravessasse a ponte e fugisse. 2 membros foram capturados pelo SCP-3456, e a última imagem das câmeras do capacete mostrou um cavaleiro orcadiano sorrindo antes de sumir. O SCP-3456 está solto e, por ser extremamente perigoso e sem procedimentos de contenção, é classificado como Classe Keter. Observadores da entidade devem receber amnésticos Classe G e a instalação de tratamento deve ficar a até 1 quilômetro de um corpo de água doce. A Fundação mantém um projeto contínuo para atribuir referências históricas ao SCP-3456 a mitos, guerra, histeria ou transtorno de estresse pós-traumático, e relatos de mortes ou danos devem ser explicados como eventos naturais ou humanos. Locais com maior chance de surgimento do SCP-3456 devem ser monitorados de perto, com equipes prontas para auxiliar nos esforços de evacuação. Mas, acima de tudo, a observação direta do SCP-3456 deve ser evitada, pois, uma vez que isso aconteça, há muito pouco que até mesmo a Fundação SCP possa fazer para protegê-lo. Vá assistir outra entrada dos arquivos do Dr. Bob e inscreva-se enquanto exploramos ainda mais os arquivos confidenciais da Fundação SUP.